Olá, sou Paulo Eduardo, estamos de volta com o nosso estudo aqui no canal Minuto Missionário, falando sobre justificação. Fomos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Vamos lá para o nosso último estudo nessa série aqui falando da justificação? Então nós estamos estudando sobre justificação, falamos sobre o significado, qual a importância de justificação na Bíblia, como aparece na Bíblia várias vezes a expressão justificação. O apóstolo Paulo fala muitas vezes. Falamos que justificação é você tornar inocente um culpado por meio dos méritos de uma outra pessoa, e no caso a nossa justificação por meio da obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando fomos justificados de uma vez por todas. Não existe meia justificação, não é um processo de justificação, mas Cristo Jesus realizou plenamente a nossa justificação lá na cruz do Calvário e temos paz com Deus. Nossos pecados passados, presentes e futuros foram todos perdoados, justificados diante de Deus. Abordamos a diferença um pouquinho do perdão da justificação, mas nós precisamos entender a obra da nossa justificação foi realizada de uma vez por todas. Fomos aceitos como filhos de Deus, famílias de Deus, corredeiros em Cristo Jesus. O meio da nossa justificação vai ser o tema do nosso estudo de hoje. A justificação, ela é concedida pela graça, ela é recebida pela fé. Romanos 1, versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Romanos 1 e 17. Então, a fé não é a base, mas é o meio da nossa justificação. Justificação por meio da fé. Quando o apóstolo Paulo ele escreve que a fé de Abraão foi imputada como justiça, Romanos 4 e 3, citando lá Gênesis 15 e 6, ele simplesmente está dizendo que o homem é justificado pela fé, independente das suas obras. Isso é importante mencionar. Significa que o apóstolo Paulo está abordando que o meio de adquirir a justificação é a fé, não por obras. Sabe? Ela não é a base da justificação. O apóstolo Paulo ele está falando, não é, que o meio de adquirir a justificação é a fé, não as obras. Alguns estudiosos muitas vezes alegam ter algum ponto de tensão entre Paulo e Tiago. Eu estava estudando esses dias sobre isso, não é? Porque Tiago escreve no capítulo 2, versículo 24, veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas não há desacordo entre Paulo e Tiago. Tiago não ensinou uma justificação mediante a combinação de fé e obras. O que Tiago está dizendo no texto é que as boas obras elas servem como evidência de que a pessoa tem uma fé genuína, ou seja, a fé ela é evidenciada pelas obras. A verdadeira fé, ela necessariamente, ela deve acompanhar uma evidência exterior, não é, de boas obras. Precisa ser demonstrada pelas ações. Se essa evidência ela não acontece, se a pessoa diz que tem fé, mas não mostra nada, não é uma fé genuína. Não há, então, consequentemente, a justificação, que é o tema do nosso estudo aqui. A justificação ela não ocorre somente por meio de uma mera profissão de fé, mas pela existência de uma fé verdadeira. É por isso que nós falamos, não é unicamente a pessoa dizer que tem fé, não é a pessoa falar que tem fé em Cristo, não é a pessoa em um culto qualquer levantar a mão ou falar que aceitou Cristo, mas é algo que vem a partir de uma prática de vida, ela demonstra, não é? É claramente evidenciado a fé verdadeira de uma pessoa. A justificação ela é pela fé, somente pela fé, e essa fé ela nunca vem sozinha, ela é demonstrada, como Tiago fala e já mencionamos aqui. O apóstolo Paulo então ele resume a importância fundamental da justificação pela fé e o resultado disso na vida do crente, com as seguintes palavras lá em Romanos 8, versículos 1 e no versículo 33, Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E depois diz: quem poderá trazer alguma acusação sobre aqueles escolhidos de Deus? É Deus quem justifica.
pessoa que tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus, que recebeu Ele como Senhor, como Salvador, que faz parte do povo de Deus, ninguém vai acusar, porque foi Deus quem justificou. A justificação por meio da fé. Creia nisso, descansa nisso. Somente aquele que morreu por nós, que foi ressuscitado para a nossa justificação, somente Ele é digno de você depositar a sua confiança, a sua fé totalmente nele. Necessidade da fé em Cristo Jesus. A fé é o meio pelo qual nós fomos justificados. A fé em Cristo. E eu quero convidar você, acredite em Cristo com todo o seu coração. Mas não é uma fé por fé. Não é uma fé religiosa apenas, mas é uma fé que coloca os seus olhos, o seu coração, a sua confiança totalmente em Cristo Jesus. Descansa nele, confia nele e saiba, fomos justificados por meio da fé, através da obra que Cristo Jesus realizou ali na cruz do Calvário. Toda a nossa dívida foi colocada como inocente, nós não devemos mais por meio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.